Olá pessoal, olha aqui novamente podcast Nos Dias. Um jeito descontraído, tranquilo, bem leve para falar de política, porque a política está no nosso dia a dia. Tem uma célebre frase que diz: aquele que não gosta de política será governado por quem gosta. Agora, se você não gosta de política, não se interessa por política, como que nós vamos escolher bem? Como nós vamos cobrar bem? Precisamos então inserir de uma vez por todas a política dentro da nossa mentalidade, dentro do nosso coração. E o podcast Nos Dias está aqui para isso, para mostrar que a política, ela é sim um assunto muito interessante, é um jeito mais gostoso de você falar e entender o que tem acontecido na nossa vida. E hoje não seria diferente. Como nós temos esse viés de educar as pessoas sobre política, trouxe aqui o professor Reinaldo. Olha, como tá, Reinaldão? Tudo bem, amigo? Beleza? Bom. Ó, experiente, já trabalhamos junto, sabe muito bem como transitar no legislativo, no executivo, já caminhou e tem caminhado em muitos municípios, então ele tem uma perspectiva diferente dos problemas sociais e de criações de políticas sociais. E ele veio aqui a brilhantar, só que mais que isso, nos educar a respeito da política e em um ponto bem estratégico. Como é a política nas comunidades mais precárias? Porque nós falamos muito disso, né? Onde mais o povo sofre? Comunidade. E como você desenvolver uma boa política, você utilizar o aparelho estatal e tudo que é à nossa disposição para ajudar essas pessoas. Tem como realmente tirarmos esses projetos dos papéis e executá-los de uma forma eficiente, efetiva, para que a população mais carente, as comunidades, as favelas mesmo, venham sentir a presença do Estado ali no meio delas? Claro que sim, claro que sim. Primeiro eu queria agradecer o espaço, né? É sempre bom falar de política. As pessoas, na verdade, nos últimos anos, né, eles denigriram demais a função política, né? Parece que acho que traficante teve mais respeito que político. Se você pegar de 2015 até 2018, foi um período muito difícil de falar de política. De 2018 para cá, foi diminuindo, e hoje as pessoas conseguem conversar. Vai estar chegando o processo eleitoral aí, é lógico que vai de novo voltar aquele calor, né? Aquele calor eleitoral, mas eu acho que o que aconteceu em 2018 no Brasil, né, entre 2016 e 2018 vai demorar pra caramba pra acontecer, porque foi muito ruim, né? Famílias brigando, discutindo, amigos deixando de se falar. E na periferia, as pessoas não enxergam muito política, porque infelizmente, grande parte dessas pessoas não tiveram oportunidade para estudar. Né? Não tiveram essa oportunidade para ter mais esclarecimento, para entender mais a lógica pública. Né? E aí, existe um grupo, né, no nosso meio político aí que se aproveita dessa falta de conhecimento nessas regiões para mentir, né, ludibriar, vender sonhos, né, falar coisas que não dá para acontecer. Você pega a periferia, geralmente na periferia, um dos principais problemas é o transporte. Né? O cara ele mora na região mais distante, o transporte chegar lá demora um pouco mais. Um outro problema bem claro e objetivo nas periferias é o quê? Falta de UBS pro cara. O cara não tem UBS lá à disposição como se tem na região central. Na região central você tem muito mais esse serviço. Escolas, grande parte das escolas da rede pública municipal e estadual, ela consegue chegar até certo lugar. Né? Você vai na ponta da periferia mesmo, mais no fundão, você tem um pouco de dificuldade. Um professor para dar aula na periferia, ele tem um pouco mais de dificuldade para chegar lá. Então o aparelho público, né, nas comunidades, ele tem dificuldade, até porque também, você imagina um cara que ele vem na região Nordeste, ou vem do centro também aí, o Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, vem fora do estado de São Paulo para cá. Ele vem para cá com a perspectiva de conseguir um emprego melhor para mudar a vida dele. Sim. Aí quando ele chega aqui, ele verifica que na região central tem emprego que paga bem em relação a onde ele morava. Só que o custo para se morar no centro é muito grande. Muito alto. Aí o que ele faz? Vai para a periferia. Ele vai à periferia, por quê? Porque lá o custo é menor, ele consegue pagar um aluguel,
Ele consegue possivelmente para comprar um terreninho, e nessas regiões o Estado não é presente. Né? Antes da nossa conversa aqui, eu tinha conversado com vocês, fala o seguinte, né? Quando o lugar é sério, o que acontece? Você faz o quê para lotear um lugar? Você faz o quê? Primeiro você faz a rua, coloca a guia, põe água, luz, né? Água e luz e vende. O que foi feito na periferia de São Paulo? Vende. Foram vendendo sem estrutura. E o cara, ele precisa de morar. Ele precisa de morar, ele precisa de lugar para viver. Só que também não tem como o Estado chegar se o loteamento está irregular. Isso. Aí não tem como... Então essa falta de regularização desses imóveis dificulta um pouco a presença do Estado. E também, vamos pensar no eleitor lá, né, no cara da comunidade. Para ele entender o impacto de uma política pública, ele tem muita dificuldade. Porque é muita mentira diária. É mentira no jornal, é mentira na TV, é mentira... Por exemplo, é difícil você ver uma novela que fala de periferia. Uma novela que retrata de fato. Se você pegar os filmes, você pega lá, Cidade de Deus, o ator que fez, até o Sr. Jorge, ele foi entrevistado no Mano a Mano, no podcast do Mano a Mano, lá do Mano Brown. E eu escuto toda quinta-feira de manhã, fiquei viciado nisso aí, né? E aí ele fala o seguinte, né, que essas regiões... Né, esses caras só vão dar atenção para um cinema, para o teatro, para uma novela, por exemplo, se essa novela retratar a vida deles. O filme Cidade de Deus, ele tem mais, deve ter uns 20 anos. É o filme mais assistido ainda no Brasil, porque retrata, de fato, a periferia. Aí o cara faz uma novela aqui, ele fala que é da classe média, que é muito distante da realidade da pessoa. Você vai assistir um programa de culinária, o cara faz um prato que é o salário do cara. Ele não faz lá a feijoada, sabe? Ele não faz lá a rabada, ele não faz um feijão, um arroz. É um prato sofisticado. O cara fala, se eu for fazer esse prato aí... É fora da realidade. Então, a mídia ela atrapalha o cara entender de fato. Ela ajuda a ludibriar, ajuda demais a ludibriar. E também o Estado contribui de que maneira? Não dá uma educação de qualidade. A concepção do Estado hoje, é não dar informação para o cara da ponta. E o cara da ponta, ele não tem informação acadêmica, não tem esse acesso, sim. E o que chega da mídia para ele deixa ele tudo doido. Há uma desconstrução do que é a política atualmente. Nós não vemos a seriedade de se falar com a política. E também uma coisa que eu gostaria de bater aqui contigo é a posição e a postura dos governantes. Isso eu falo tanto do executivo como do legislativo. A atenção despendida para a comunidade, ela não é muito diferente? Por quê? Você pega um evento cultural, vamos falar aí de emendas parlamentares voltadas para a cultura. Vai fazer um evento no centro, faz um evento nas regiões mais abastadas, é aquilo, que amanhã está em todos os telejornais porque é um exemplo. Mas quando você direciona essas emendas ou esses eventos para as comunidades, é uma coisa tão precária, é uma coisa tão chula. Você investe muitas das vezes uma emenda de 100, 200 mil num centro de São Paulo para poder fazer um evento, que, por ser o centro, você consegue apoiadores privados para poder patrocinar aquilo e fazer uma coisa show. Não tem problema de infraestrutura. Não tem. Aí você vai para uma periferia, você faz um showzinho com 10 mil reais, e aí você fala, o que você faz com 10 mil reais? Muitas das vezes você não dá oportunidade para quem é da periferia. Você tem aí vários MCs, você tem muitas pessoas que gostariam de ter uma oportunidade para poder mostrar a sua aptidão, o seu trabalho e até crescer, mas não, eles concentram na mão de nada contra, um youtuber ou alguém aí que é celebridade que não vai dar o mesmo amparo, a mesma dedicação. Retorno social. O retorno social esperado. Você acha, no meu entendimento eu posso te falar, para mim, a escolha do voto ela é extremamente importante porque nós colocamos pessoas que não têm esse respeito com a comunidade. Você acha que falta realmente um pouco de comprometimento hoje dos atuais políticos com a comunidade? Eles veem a comunidade apenas como um celeiro de votos, mas depois de eleito, a comunidade está relegada, olha, não tenho tempo para a comunidade. Você acha que tem esse descaso ainda? Claro que tem, nós estamos vivendo isso no estado de São Paulo. Né? Eu trabalho com finanças públicas há um bom tempo, né? Sou professor universitário há um bom tempo, e acompanho as finanças públicas do estado de São Paulo há 15 anos. Que o governo do estado de São Paulo optou
nesse ano? Ele sabia que ia ser governador, que o Dória possivelmente seria candidato a presidente da República. Isso era o encaminhamento. Isso era o encaminhamento, né? Então, o atual governador, o Rodrigo Garcia, sabia que ia ser governador. Ele sabia que ia ser governador. E a lei fala o seguinte: tudo que você for gastar no ano eleitoral, você tem que deixar empenhado 180 dias antes do processo eleitoral, porque senão, né, configura como campanha e tal. O que o governador do estado ele fez? Ele cortou gasto na educação, ele mudou o plano de carreira dos professores, ele não deu aumento de salário real para a polícia militar, ele não deu aumento para os médicos da rede pública estadual, não deu aumento para os enfermeiros, não deu aumento para esses caras, né? A inflação, aumento real, a inflação aumentou 12% e o ganho do policial militar foi de 5%. Então ele teve uma perda real de salário. Aí o que ele fez? Ele fez caixa. Ele não deu aumento salarial reais para esses servidores e segurou. A arrecadação começou a aumentar em relação a 2019 e 2020, porque nós tivemos a Covid, né? A economia já vinha mal das pernas e a Covid veio e deu a cacetada. O que aconteceu de 2020 para 2021? Houve um aumento substancial na arrecadação. De 2021 para 2022 está tendo outro aumento de arrecadação. Nosso ICMS, você tem uma ideia, o orçamento orçado para 2022 é de 286 bilhões de reais. Nós vamos superar, nós vamos superar isso. De ICMS, nós vamos arrecadar mais ou menos uns 180 bilhões. Então o que ele fez? Ele segurou caixa. O que ele está fazendo agora? Ele está investindo, está jogando dinheiro que nem água. Tudo quanto é cidade do estado de São Paulo, ele está asfaltando rua, está fazendo ponte. Você pega a região sul de São Paulo. O último cara que fez investimento na Emboimirim foi quem? Foi o prefeito Haddad. Ele duplicou, ele ampliou os corredores ali, que o governo do estado nunca investiu na Emboimirim. O governo do estado de São Paulo está há 30 anos no poder, nunca teve um recurso público do estado para infraestrutura. E o que ele fez agora? Ele está fazendo o quê? Ele está reformulando a Emboimirim, vai duplicar. Então quer dizer que o atual governo, o grupo que está no poder, percebeu que a Emboimirim existe só agora. Então você está entendendo? Algumas pessoas que estão no poder público, ele parte do pressuposto que a população tem um bando de imbecis, que as pessoas não conseguem ter essa sensibilidade. Não, peraí, esse cara está tentando me enganar. Então pensa comigo aqui, se eles realmente tivessem preocupado com a população, o que ele fez? Ele não deu aumento para a polícia militar, não deu aumento para os agentes de saúde, para os médicos, para os enfermeiros, não deu aumento para... Isso foi duro, né? A maior maldade que o governo fez foi efetuar uma mudança no plano de carreira dos professores. E o que ele fez? Ele aumentou o subsídio. O que é subsídio? O subsídio não vai, você não ganha um 13º a mais pelo subsídio. Você é advogado, você sabe disso. Com subsídio você não tem um aumento, por exemplo, das suas férias. Seu FGTS não vem maior. A sua aposentadoria não vai ser maior. Então o que o governo do estado fez? Ele, vou pagar todo mundo com subsídio. Então alguns professores estão felizes, mas no final da carreira vão sofrer. Então o governo do estado fez? Ele cortou o dinheiro do servidor e está jogando aonde? Em obra. Porque asfalto as pessoas conseguem enxergar. Elas conseguem enxergar. Mas um professor mais capacitado para transformar a vida do seu filho, você não consegue enxergar. Demora mais tempo. Educação, qual é o problema da educação? É um ciclo. A Alemanha, no século retrasado, entre 1850 até 1900, né, quem mandou lá foi o Bismarck. Né, a família Bismarck mandou na Alemanha. Eles fizeram uma política educacional para 50 anos. E qual que era a ideia deles? Vamos investir em engenharia. Hoje, os maiores engenheiros do mundo saem de lá. Porque foi uma política institucional. Né? O governo federal, o Lula, quando foi presidente da República, e o Haddad, quando foi ministro da Educação, eles fizeram um plano nacional da educação para entrar em vigor até 2024. Esse plano foi cortado. Ele foi cortado no meio. Então, infelizmente, grande parte, né, das pessoas que chegam no poder parte do pressuposto, né, eu sempre falo isso aí onde eu vou, né? Como é que esses caras que estão mandando aqui
né, eles fazem, principalmente no estado de São Paulo. Imagina um pão, pega um pão. Tá. Você pega o pão e começa a amassar o pão. Amassa ele, começa a apertar ele. Cai o quê? Cai farelo. O farelo ele não mata a sua fome, mas ele diminui a vontade de comer. Só que você vai estar sempre com fome. Com fome. Esses caras pensam dessa maneira. E esse projeto aí, você acha que ele... você falou que ele foi cortado no meio. Esses projetos, eles foram cortados por serem ineficientes ou simplesmente por ter interesse partidário, ou a população ficou em segundo plano e outras intenções ficaram acima do interesse da população? Infelizmente, de 2015 para cá, as pessoas que tomaram conta do Brasil não são estadistas. Não são estadistas. Assim, existe dois tipos de política. A política de governo e a política de Estado. A política de Estado, ela vai perpetuar. Ela vai perpetuar. Eu quero ver quem acaba com Fome Zero. Mudam de nome dele, mas acaba com ele. Eu quero ver quem acaba... Estão tentando acabar com Minha Casa Minha Vida. Mudando de nome e tal, e diminuíram bastante. Minha Casa Minha Vida, em 13 anos de poder, né, o PT trouxe 5 milhões e meio de moradias. 5 milhões e meio de moradias populares. Isso é muita coisa. Se você multiplicar por 4, são 20 milhões de pessoas que foram beneficiadas. Isso representa 10% da população brasileira. Então, assim, esses caras, infelizmente, eu penso assim, eu tenho minha posição política, Sim. né? Eu tenho um monte de coisa que eu não concordo com o governo atual, mas eu sou brasileiro. Eu torço para que as coisas deem certo. Eu não fico naquela torcida, tomara que dê tudo errado, não. Eu não sou desse jeito, né? Infelizmente tem algumas pessoas que pensam assim, te respeita, tal, mas eu não sou assim. Eu queria muito estar falando aqui dos ganhos do atual governo. Queria estar falando, o governo investiu mais em educação, o governo ele fez mais universidade pública, o governo ele fez mais institutos federais, o governo investiu mais em infraestrutura, mas infelizmente não é isso que a gente está vendo. Olha, tem muita coisa para a gente falar aqui. Você pega a política de preços de combustíveis, é uma vergonha. É uma vergonha. O que o governo fez, ele diminuiu o ICMS de combustível, certo? 3 dias depois que ele aprovou essa lei na Câmara Federal, houve um aumento dos combustíveis. Por quê? Por que houve um aumento dos combustíveis? Porque a política de preços, né, dos combustíveis ela é baseada no quê? No mercado internacional. Antes de 2015 não era assim. Hoje a gente vive uma insegurança do caramba. Porque né? assim, você pega, mudam. a política de combustível no Brasil, ela favorece quem? Os acionistas. E a Petrobras é de quem? É do governo. E o governo é de quem? É do povo. É do povo. Então você vê que são interesses. Interesses, O atual presidente, para ele se tornar presidente, ele teve algum investimento. Não vem falar que ele ganhou só com o Facebook, que isso aí é para quem está fora do jogo. Ele teve uma estrutura. Tem toda uma estrutura. Só que chegou a fatura para ele pagar. A fatura chegou. Pra você ter uma ideia, ontem saiu no jornal O Globo, depois de 3 anos e meio, né, que ele está no governo, ele começou a questionar a política de preços. Depois de 3 anos e meio. 3 anos. Ele falou, não, esse presidente da Petrobras é um irresponsável, mas foi ele que colocou o cara lá, pô. Eu vi. Foi ele que colocou, vou fazer uma CPI. A esquerda tá doida para que ele faça uma CPI. E por que não alcança os votos? Né? Entendeu? Então, assim, essa mudança do preço dos combustíveis, são 11 caras que determinam isso. Dos 11, ele colocou 8. É uma base. É dele. Então, mas assim, você vê, essas mentiras que o governo fez agora, vou abaixar o ICMS, e aí você vê a maldade do governo. A gente que vive disso, né, de política de finanças públicas, o governo abaixou o ICMS e vai aumentar a taxa de juros Selic. Quando eu abaixo o ICMS da gasolina, a ideia é abaixar o preço dos combustíveis. Abaixou? Não abaixou. Não abaixou, até agora não abaixou e não vai abaixar, certo? O que vai acontecer? Você vai diminuir o recurso para quem? Para a educação. O ICMS ele financia o Fundeb. Então as escolas vão sofrer o ano que vem. O ICMS financia a saúde pública, financia o SUS. Então vão sofrer o ano que vem. Então você diminui o ICMS, você só ferrou quem? A ponta, a periferia, que depende desse trabalho. E ao mesmo tempo que eu faço, eu vou aumentar a taxa de juros. Aí você lê a nota do Copom. O Copom é o Conselho Monetário, né?
de política monetária, do Banco Central, é um órgão público do governo. O Copom fala, ó, nós vamos ter que aumentar a taxa de juros porque temos uma insegurança fiscal. E quem é que fez a insegurança fiscal? Foi o governo. Foi o próprio governo. O governo o governo diminuiu a carga tributária, então vai ter uma arrecadação menor. Como eu consigo esse dinheiro? Aumentar de juros. Quando aumenta de juros, fica mais caro o celular, fica mais caro o relógio, tênis, calça, monitor, televisão, carro, moto. E aí você cria uma barreira, o consumidor não vai a economia é inflacionada, a própria empresa não consegue mais, os empresários não vão conseguir trabalhar, desemprego, a economia fica totalmente oscilante, aumenta ainda mais a insegurança. Aí a ponta lá enxerga. A ponta não consegue enxergar uma política pública. Tem dificuldade para enxergar uma política pública. Mas a ponta, quem teve aula comigo sempre falava isso nas aulas de economia, né? O cidadão em qualquer lugar do mundo, ele olha para 3 fatores para reclamar da vida. O primeiro é o quê? É para os filhos. Se os filhos dele estiver comendo bem, estiver com uma roupa boa, estiver estudando, pagando lá o convênio médico, beleza. Segundo, se ele olha para a despensa dele e não tá faltando nada. Tem uma carninha, tem uma proteína ali, tem um arroz, um feijão, né, tem um ovinho, tem uma cervejinha para quem gosta de beber, um suco e tal. Tudo dentro dos conformes. E pro bolso dele, opa, quando eu quiser comprar alguma coisa para agradar a minha nega, eu tenho dinheiro. Agora, se ele não tiver isso, é pau nos governantes. É pau nos governantes. Então, você vê, a economia ela é extremamente importante na ponta. Na ponta, infelizmente, pela falta de conhecimento, nem conhecimento, pela falta de acesso ao conhecimento, né? Esses caras não estão nem aí para quem... Se está tendo alguma irregularidade, vamos fazer o seguinte, meu, se os caras estão roubando lá, eu quero que eles se virem, meu. Quero que eles se virem. Eu quero, assim, não quero que falte nada para minha família. Eu não sou individualista, não. Eu quero que o meu vizinho também esteja bem também. Eu quero isso. Claro que eu quero isso. Agora, se os caras estão fazendo coisa errada lá, cada um pague pelo seu. É assim que a população pensa. Olha, você falou uma coisa aí que você sempre tem batido, até por ser professor, questão da educação. A educação no país, já há uma discussão de que ela está realmente relegada, há muito o que fazer. Você pega nas regiões mais nobres, a educação é uma. Hoje você pega inúmeras pessoas aí que têm uma família bem sólida, têm condições de investir numa educação. Vai para as periferias, você tem diversas escolas aí, mas com a estrutura precária e o pior, a qualidade do ensino ainda mais precária ainda. O que você imagina? Tem como reverter? O que seria necessário com o que nós temos hoje dentro da prefeitura, do governo? Como melhorar a educação na periferia, na base? Vamos falar do Estado de São Paulo? Vamos. Como é que você financia a educação, né? É via Fundeb. Vamos lá. Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Qual que é o fundo? O que financia o Fundeb? Sim. É 20% do total de alguns impostos, sendo ele ICMS, IPVA, Fundo de Participação dos Estados, que aí tem o Imposto de Renda, o IPI junto, o ITCMD, né? Tem alguns impostos, IPI. Então você tem alguns impostos, IPI sobre exportação, 20% de tudo isso vai para a educação, para o Fundeb. O governo do Estado de São Paulo, no ano passado, em 2021, ele teve uma arrecadação alta de ICMS, então você aumentou o Fundeb. O Fundeb ele foi basicamente, salvo engano, de 34 a 36 bilhões. Bilhões, certo? Se você pegar, e a lei do Fundeb, ela fala o seguinte, o do Fundeb fala o seguinte, que no mínimo 70% desse fundo tem que ser gasto com o quê? Com folha de pagamento. No mínimo, certo? O restante você pode comprar carteira, você pode colocar sinal de internet, você pode, por exemplo, colocar teto solar lá. Reforma estrutural, isso dá para você fazer um monte de coisa, dar cursos dos professores, você pode melhorar o plano de carreira dos professores, entendeu? Então, o que aconteceu? Ele recebeu lá 34, 36 bilhões. Você pega 70% disso aí, dá mais ou menos uns 21 bilhões, certo? A folha de pagamento do ano passado deu 17, 18 bilhões. Então sobrou 3 bilhões. Sabe o que ele fez? Em vez de ele melhorar o plano de carreira dos professores,
esses caras não ter problema ao longo da vida, ele foi lá e deu um abono. O abono o cara fica feliz agora, mas no longo prazo não. No longo prazo. Então ele tem condições de melhorar a carreira dos caras. Não falta dinheiro. Porque não dá, Thiago, não dá pra gente concordar com isso. Não dá para um professor da rede pública estadual de São Paulo receber menos que um professor da rede pública do Maranhão. E lá no Maranhão os professores estavam ganhando mais que a gente. Porque lá foi feito o quê? Um plano de carreira. Faz um plano de carreira, aí que você faz o seguinte, ó. Nesse plano de carreira é o seguinte, o cara tem... Primeira coisa que tem que fazer é abrir concurso, né? Sim. Eu não sei se vocês conhecem aqui, professor categoria O. Quem são os professores categoria O? É o cara que ele entra na rede sem fazer concurso. Aí deu um determinado momento, ele tem a quarentena, ele não pode trabalhar mais. Passa o tempo, ele volta. Esse cara tem menos direito do que o professor concursado. Então o governo faz isso pra quê? Para diminuir o custo da folha. Não abre concurso. E não abre o concurso, aí falta o que ele tá falando aí. Ele mesmo admitiu, ele mudou uma resolução. De vez ele abrir concurso para professores, né, para mudar essa lógica, não. E o que ele fez? Ele aumentou o empenho do quê? Ele aumentou mais recurso do quê? Para investir em infraestrutura. Você tem uma ideia, ó, de 2019, primeiro ano desse governo até agora, os gastos com investimento em infraestrutura de 2019, se você comparar o ano de 2019 com o ano de 2022, sabe quantos por cento aumentou? 450%. Aumentou muito! É muito dinheiro! Entendeu? Então, quer dizer, Então, aí que você acabou de falar, pô, mas, professor, será que ainda a população percebe que esses caras só fazem maldade? Percebe por causa disso! Isso, entendeu? Saiu uma notícia agora que o governo federal quer aumentar lá o antigo Fome Zero lá, de 400 para 600. Ah, sim. Ele quer aumentar. Por que ele quer aumentar agora? Agora! Porque especificamente agora. Ano de eleição. Entendeu? Então isso é ruim. Mas voltando, a educação, o grande problema da educação, na minha concepção, é o quê? É você não modificar os planos de carreira. Você dá a carreira pro cara. Se você pegar os caras que trabalham 10 anos, os 10 anos iniciais aqui em São Paulo, eles recebem menos que, por exemplo, o professor que trabalha os 10 anos iniciais em Santa Catarina. Então muda o plano de carreira. Fala pro cara, o negócio é o seguinte, ó. Os 10 primeiros anos vai ter um salário diferenciado. Os últimos anos vai diminuir? Não, você não precisa diminuir. O que você faz? Você aumenta a progressão do cara. Você fala, ó, se você fizer um doutorado ou um mestrado, né, ou você fizer um curso de qualificação na área, eu vou te pagar um pouco mais pra você. Você não tira o cara lá na ponta, você só aumenta a progressão do cara. E aumenta aqui no começo. Porque hoje, cara, o cara começa a dar aula no estado. E assim, o cara vai dar aula na periferia, o cara às vezes não tem uma família estruturada, o cara chega na escola, ele quer atenção, aí começa a dar trabalho. Entendeu? Então o professor na ponta, ele é o quê? Psicólogo, antropólogo e professor. É, ele acumula muita coisa. Acumula muita coisa. Você vira e mexe, você vê professor que apanhou, professor que o cara furou o pneu do carro do cara, e o cara começa a se revoltar, fala, que isso, eu ganho uma merreca, eu vou ficar aí? Eu ganho um salarinho para tudo isso. Então, para mim, respondendo a sua pergunta tecnicamente, é mudar o plano de carreira, certo, né, melhorar os anos iniciais para os caras receber e fazer concurso. Posso levantar uma bola aqui para você? Pode. Pode? Desafio. Você deu uma aula, diz que eu estava ansioso por esse programa, porque realmente aqui é um momento que você aprende demais. Você vê que é muito didático, claro, direto. E você explanou muito bem a questão do corpo docente. Agora, quero levantar um desafio para você. Como investir na qualidade, isso é uma questão mais qualitativa, nas periferias. Aí você pode falar de escola, você pode falar até em plano de universidade, porque hoje nós temos a USP, nós temos a PUC, temos diversas universidades, mas uma coisa mais focada na periferia. Como a gente trabalhar a qualidade no ensino nas periferias. Você tem algo em mente? Tenho. Você tem? Lógico. Então, posso passar para você a caneta. Vamos lá. Você vai se colocar agora no quadro Prefeitando. Vamos lá. Vai ser o gestor e você vai nos mostrar isso. Vamos lá. Pessoal, quadro Prefeitando, como vocês já estão acostumados, sempre levantamos uma bola de algum problema público que realmente afeta a sociedade
E aí, ó, o desafio está com eles. Já que tem um conhecimento tão amplo na situação da administração pública, como resolver um problema? Então vem agora para o quadro Prefeitando, o quadro em que você, munícipe, vai dar o norte, vai dar as diretrizes para resolver os problemas sociais. Venha conosco. Quadro Prefeitando. Você deu uma aula sobre os docentes. Agora, quero saber de você, prof. Vamos Tá pegar na sua mão aí a caneta e o papel. Me desenvolva aqui. Como melhorar a qualidade do ensino nas periferias? Você pegar, fazer estudar o processo histórico da nossa capital, na década de 1920 até entre 1920 e 1930, né, a região mais rica da capital era o quê? Brás e a Moca. Por quê? Aqui estavam os caras os distribuidores de café. Sim. Eles distribuíam café para o mundo todo, não só para o Brasil, para o mundo todo. Nesse período aqui, né, foi feita uma universidade. Aonde? Lá no Butantã. Butantã, ali fala que é Butantã, um pedaço da cidade de Jardins, um pedaço do Morumbi, que é a tal da USP. Ah, tá. Foi feita essa universidade lá. Certo? A riqueza estava aqui na Zona Leste. E a riqueza foi para lá hoje. Hoje o lugar mais rico da América Latina é a cidade de Jardins e Morumbi. E no meio desse local aí, ó, tem uma universidade. A universidade, ela traz riqueza. Vamos pegar aqui a capital? Foi feita uma extensão da USP da Zona Leste. Foi. Você foi gestor público, trabalhou na gestão pública. O ISS daquela região, antes da USP para lá, era de 1 bi. 1 bi. O governo municipal arrecadava 1 bi lá. Sabe quanto é o governo municipal começou a arrecadar depois da universidade? 7 bi. 7? Você sabe por quê? Porque a universidade, ela traz o quê? O cara tem a universidade, você vai abrir lá um colégio, um curso de inglês, um curso de espanhol, um curso de alemão, o cara vai abrir uma sorveteria ali, o cara vai abrir uma loja para vender roupa, você mexe com o comércio. Isso eu tô falando em termos comerciais. Em termos imobiliários, um monte de gente do Brasil passa no vestibular, vem morar aqui, o cara começa a alugar mais. Então você mexe com isso. Tem um outro fator importante. Uma universidade na periferia, o que acontece? Os estudantes começam a pesquisar a periferia. A Zona Leste nunca foi tão estudada como está sendo estudada hoje. Como é que você resolve um problema na sua casa? Entendendo ele. Sua mulher está meio brava com você, está de bico e não fala nada, e você fica meio assim, caramba, o que eu fiz? Você começa a se culpar, aí, o que eu fiz de errado? O que eu falei para ela? O que você faz? Você nega, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Começa a estudar o problema. Deixa eu entender. Será que esse problema é grande mesmo ou ele é pequeno? Eu só vou conseguir resolver seu problema entendendo ele. Então a universidade, quando você joga a universidade na periferia, ela gera o quê? De bate e pronto. Você tem um crescimento econômico. Certo? Você tem um crescimento econômico. Segundo, você tem um aumento da arrecadação. Você vai ter o município vai arrecadar mais. E terceiro, que é para mim que é o extraordinário. Extraordinário. Você vai dar acesso, a periferia vai ter acesso à universidade pública. Tem gente da periferia que não sabe o que é universidade pública. É muito distante da realidade do cara. Certo? E como é que se faz uma universidade pública? Primeiro, você tem que ter um terreno. Tem que ter um terreno. Segundo, você faz o quê? Um convênio com o Ministério da Educação. Certo? Se você faz um convênio com o Ministério da Educação, o custo não vai ficar somente para o município. Se a universidade for federal, o município vai arcar com o quê? Só com o terreno. É vontade política. Vamos dar um exemplo aqui. Se você pegar aquela região lá do Morumbi, pega a ponte do Morumbi, tá? A ponte da João Dias, onde você foi subprefeito lá no Campo Limpo, certo? A ponte do Socorro e a ponte nova ali, que liga o bairro de Interlagos com o Grajaú, você vai até lá Miracatu, lá na serra lá quase. Você tem quase 4,5 milhões de pessoas morando naquela região. Lá não tem nenhuma universidade pública. Nenhuma universidade pública. Por exemplo, os cientistas do Brasil, da USP, por exemplo, não sabem quais são os principais problemas socioeconômicos das pessoas que moram no Grajaú. Não sabem. Eles não sabem que lá, por exemplo, lá tem uma empresa de ônibus chamada Bola Branca. Na Belmira Marim, se você pegar ali a Belmira Marim, se você chegar lá
5h30 da manhã, 5 horas da manhã, os ônibus estão saindo da aviação lá, Bola Branca. Eles saem, e sabe o que começa a ter naquela região? O trânsito. O trânsito não ocorre lá, somente porque tem muito carro. Ocorre também por quê? Porque os ônibus saem da garagem, a via de acesso para a garagem é bem curtinha, não dá evasão, dá trânsito. Olha que loucura! E é uma coisa fácil de resolver. Fácil! Uma emenda de, por exemplo, 100 mil reais, por exemplo, resolve. Você amplia a rua ali, a rua que entra. Sabe por que o cara não faz isso? Porque não tem ninguém estudando isso. O que vai fazer alguém estudar isso? É uma universidade da região. Então, a universidade pública, você pega São Paulo. Pô. São Paulo tem um orçamento de 90 bilhões. Não é 90 gola de pinga, não. É 90 bilhões. Só pra você ter uma ideia, o município de São Paulo só perde em questão orçamentária para o estado de São Paulo no Brasil. O nosso orçamento é maior que quase todos os estados do Brasil. Então é muito dinheiro. Então não dá para falar que o prefeito não tem recurso para fazer isso. Ah, não quero fazer a Universidade Federal. Tá bom, faça uma Unesp, uma universidade estadual. Ele chega e fala, o governo do estado, eu tenho esse terreno aqui, ó, do município. Eu tenho esse terreno. Vamos fazer um convênio? O município e o estado? A prefeitura vai fazer o quê? Toda a infraestrutura de acesso a gente vai fazer para vocês. Vias de acesso, água, luz, tudo a gente vai ter aqui. Sinal de internet, tudo. Eles vão fazer aqui um prédio enorme, um laboratório, um centro científico para produzir ganhos sociais. O que eu vou querer, prefeito do município de São Paulo? Que vocês comecem a estudar a pobreza de São Paulo para a gente descobrir caminhos para resolver. Porque dinheiro não falta. É gestão. Aí você faz uma política, Thiago, de longo prazo. O cara que inventou a USP, ele foi visionário. Ele fez uma política de longo prazo. Hoje a USP está entre as 500 maiores universidades do mundo. Hoje é o maior centro científico da América Latina. Se produz vacina lá. A vacina da Covid aí. Referência. Foi referência lá. Então, você vê um ganho social. Né? Você lá, por exemplo, você pega o que foi feito na Zona Leste. A Zona Leste tem um curso da USP aqui de gestão pública, administração pública. O que os caras fazem lá? Eles vão no comércio local e começam o quê? A treinar os comerciantes local, técnicas comerciais para expandir o quê? Vendas, para minimizar custo. E você gera um desenvolvimento. Então, infelizmente, a Prefeitura Municipal de São Paulo não tem um estudo, não tem um controle social da capital. Não tem um controle social. Não sabe, por exemplo, eu fui lá fazer uma visita para o Jardim São Francisco, lá em Boimirim, e aí eu bati no comércio, comecei a conversar com a mulher, tal, e ela começou a chorar. Ela tem uma filha que ela tem um grau de autismo, né, mas está estudando, consegue estudar, consegue entender. O autismo dela é pequeno, né? E ela se emocionou, eu falei, por que você está chorando? Não, estou conversando com você aqui, mas, por exemplo, não se mostrou na televisão, Reinaldo, que um monte de mãe que tem filho com problema de autismo e é separada, porque a família tem um preconceito também, a sociedade tem um preconceito. Essas mães, quando teve a Covid, se mataram, algumas mães se mataram. E aí a gente só ficou sabendo depois de 3, 4 dias, sabe por quê? Porque sentiu o cheiro e estava lá a criança passando fome, autista. Isso não está nas estatísticas, porque não tem estudo. Olha a importância de uma universidade. A universidade ela traz investimento. O município vai ter um custo de curto prazo, mas no longo prazo vai arrecadar mais ISS. No longo prazo vai ter mão de obra mais qualificada. Se tem mais mão de obra qualificada, mais empresa vem para cá. Se mais empresa vem para cá, arrecada mais. Então essa é uma visão de longo prazo. Isso é uma política de Estado. É de Estado, não de governo. Não vai, o cara pode tentar tirar a USP da Zona Leste. Ele não vai conseguir. O último exemplo, você pega a Universidade Federal do ABC. O ABC ele sempre foi estudado porque lá sempre iniciou a indústria brasileira, né? Lá com o governo Juscelino Kubitschek e tal. A primeira revolução industrial que teve no Brasil foi lá. Então, sempre se estudou muito o movimento sindical brasileiro ali, a indústria e tal. Mas agora se estuda também saneamento básico de lá.
Se estuda também problemas socioeconômicos, problemas psicológicos, problemas de saúde, porque tem uma universidade lá. Tem pessoas capacitadas. Então, pra você ter uma ideia, do governo Castelo Branco até o governo Fernando Henrique, não foi feita nenhuma universidade pública. No governo Lula foram feitas 18. Mas você fala, nossa, foi muito? É pouco ainda. Ainda pouco, pelo tamanho. É pouco. Tem que ter mais. Tem que fazer mais. Tem que fazer muito mais. Então eu não acredito que uma universidade pública, primeiro, ó, você vai dar acesso à ciência para a periferia. Segundo, gera mais emprego. Terceiro, qualifica mais a mão de obra. Tem um outro fenômeno. Eu tive a oportunidade de fazer universidade pública, eu fiz em Minas Gerais. Lá tinha a Universidade Federal na cidade de Viçosa, e sabe quantas faculdades particulares tinham lá? 8. Uma universidade pública, ela chama a outra. O cara que mora no Campo Limpo para fazer universidade, sabe, tem que ir para Santo Amaro. O cara que mora em Parelheiros para fazer uma faculdade tem que ir para Santo Amaro. O cara que mora no Cocaia tem que ir para Santo Amaro. Não tem universidade ali. Então a universidade, ela vai trazer o quê? Ganhos sociais, ganhos econômicos, ganhos de arrecadação. Então é visão de longo prazo. É uma ideia que a gente vai estar sempre, vamos estar lutando para isso, vamos querer ser o representante disso da região. A região não tem ninguém que debate isso. E quando você não tem debate, como eu te falei, quando você não consegue se comunicar com a sua mulher um problema que você tem, você não consegue resolver. É verdade. Então, como é que você vai resolver o problema de uma implantação de uma universidade na região? É iniciar o debate. Isso é interessante, interessantíssimo. Bom, projeto muito bom. Se você tiver esse projeto, gostaria de estudar mais. Eu vi que você tem, porque você falou muito bem, você vendeu muito bem o projeto. Já tem isso na mente. Se tiver em papel, depois quero que você me dê uma aula disso. Continue a ser meu professor aí, porque isso é muito importante. E olha, vamos movimentar isso daqui então. Vamos aproveitar o podcast. Como você falou, tem que discutir, tem que movimentar essa discussão. Então nada impede de nós começarmos também por aqui como força popular. Poder não emana do povo? Então por que não? Não nos unirmos, discutirmos, já temos um norte, acabou de dar um norte aqui, e fazer isso daqui acontecer. Então, ó, não vamos parar por aqui. Podcast não é só uma coisa de entretenimento. Nós queremos discutir a política para realmente ver essas soluções e fazer com que isso venha acontecer. E está na nossa mão. Veja, são pessoas que vêm aqui e não têm cargo público, mas que têm um conhecimento muito bom. Reinaldo, você não imagina as coisas que têm acontecido desse podcast, de ideias que vêm desse quadro apresentando e que algumas já estão realmente saindo do papel e sendo executadas. E se não for pelo poder público, que vá por nós. Esse ano de eleição, é um momento muito importante para você conhecer assim, ó, conhecer quem é a pessoa, votar, ser seletivo, votar com consciência, realmente colocar o dedinho ali no botão confirma e saber para quem você está dando seu voto. Só assim que essas coisas realmente acontecerão. Chega de votar apenas por se identificar pelo número de seguidores, pelo engajamento de Instagram. Não, tem que começar a escolher por quem realmente tem uma vida pública, que tem conhecimento e que consegue passar para você. Isso daqui é importante. Isso daqui é critério objetivo para poder escolher um bom representante. Porque ele está te mostrando onde está o problema, está te mostrando uma possível solução. Não está apenas cogitando algo ou floreando algo. Está mostrando quem é realmente. Então, quadro Prefeitando, quero ver você aqui um dia, mas por agora já temos aqui uma ótima intervenção que pode ser feita na área da educação. E isso não vai parar por aqui, hein? Você vai ver, ainda a gente vai fazer um barulho, eu vou te apresentar alguma coisa, pelo menos um início de discussão popular, vamos ter para que você venha nos ajudar e dar encaminhamento nisso. Porque eu acredito que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas, e as pessoas que mudam o mundo. É isso mesmo, esse é o nosso pensamento. Quadro Prefeitando, obrigado Prefeitão. Tamo junto, valeu. E como eu digo, vamos conhecer as pessoas? Problemas tem os mais variados, São Paulo tá aí, não muda, mas o que muda? As pessoas. E você realmente saber quem é extremamente importante. Então, quem é o professor Reinaldo? Quem é que veio aqui com essa riqueza de conhecimentos e dividiu conosco? Bora, se apresenta aí, que o povo quer saber quem é o Prof. Reinaldo. O professor Reinaldo é um
cara que mora numa região periférica, né, do estado de São Paulo, moro no extremo sul, moro na região metropolitana, na cidade de Embu-Guaçu, né, eu sou filho da Márcia, só que eu fui criado pelos meus avós maternos, a dona Eulália Cardoso Franco, a grande mulher da minha vida, a minha inspiração. Eu sou Pedro Franco Filho, uma pessoa extraordinária que cuidou de 9 filhos e mais 3 netos, que foram meus outros 2 irmãos. Meu pai pedreiro, minha avó aí, meu pai, quando eu falo pai é o avô, tá? Meu avô pedreiro, minha avó, né, ela foi merendeira, né, e uma vida muito difícil, né, no início, né, com muita dificuldade financeira para sobreviver. Eu estudei no Colégio Alexandre Rodrigues Nogueira, na cidade de Embu-Guaçu, fiz lá, né, o ensino fundamental, e depois eu fui fazer curso técnico em Santo Amaro, fiz contabilidade lá, mas eu vi que não era para mim, criei juízo, aí fiz cursinho pré-vestibular. Antes disso eu fui trabalhar na CESP, na Companhia Energética do Estado de São Paulo, e lá eu conheci um cara chamado José Roberto Zac. Eu nem sei se ele está vivo ainda. A filha dele passou na universidade pública e ele ficou tão feliz no dia, eu não tinha noção que era universidade pública. Ele falou, não, Reinaldo, você tem que fazer isso, você tem perfil e tal. Eu falei, mas como é que faz isso? Você tem que estudar. Mas como é que eu vou estudar? Estudar onde? Na escola? Não, é no cursinho. Aí eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular, fiz 2 anos de cursinho e consegui passar em 3 universidades públicas, passei na Federal do Rio, na Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais, e na Unesp Araraquara. Aí eu optei em fazer economia lá em Viçosa. De lá me formei, fiz mestrado em teoria econômica pela Unesp Araraquara, né? Depois fui lecionar, meu sonho era dar aula, achava fantástico o professor universitário. O primeiro dia de aula que eu tive aula foi com um cara chamado Newton Paulo Bueno, um cara extremamente inteligente, de aula de introdução à economia, né? E ele começou a falar, eu falei, eu quero ser isso. Ele falava de um jeito tão bonito. Legal. Economia é um assunto sofisticado, mas ele falava de uma maneira tão simples. Eu falei, eu quero ser isso. Perguntei para ele como é que era, não, tem que fazer mestrado e tal, e fui fazer mestrado, fiz mestrado em teoria econômica e fui dar aula na rede pública, na rede privada, né? Dei aula nas algumas universidades do nosso de São Paulo, né? E dei aula do quê? De economia, introdução à economia, economia brasileira, macroeconomia e finanças públicas, né? E a finanças públicas me colocou na área pública. Um dia eu fui dar uma palestra e um ex-prefeito me chamou para ajudar. Ele estava nessa palestra e viu o Geraldo Cruz, ele foi até deputado estadual depois. Ele me convidou para participar de uma palestra, eu fui, ele gostou, aí ajudei ele no processo eleitoral lá. Aí depois de um tempo ele me convidou para trabalhar na LESP, na Assembleia Legislativa, que lá que eu falo para todo mundo que lá foi meu doutorado. Eu fiquei lá 6 anos e meio trabalhando com finanças públicas, fui assessor de finanças lá, né? Tudo que o governo do estado fazia antes, né? Eu tinha que fazer um parecer para os deputados reclamar ou não reclamar, né? E fiquei lá e nisso aprendi bastante coisa. Depois disso falaram que eu tinha que ser candidato a vereador na cidade de Embu-Guaçu, fui candidato, fiquei suplente, o cara renunciou, virei vereador. Nesse período eu fui picado, né? Lá a gente tentou trazer informatização para a saúde, lá tinha uma lei que era proibida abrir posto de gasolina na cidade. Eu fiz a lei, derrubei isso aí. Se o cara quiser, você é investidor, quer investir em Embu-Guaçu, pode abrir lá um posto de gasolina agora que a lei liberou. Aí me cacifei para ser candidato a prefeito. Lá nós queríamos implantar o tal do orçamento participativo, colocar o pobre mesmo da periferia dentro do orçamento, ele ajudar a gente a entender o orçamento. E fui candidato a prefeito, né, perdi a eleição lá e agora estou me colocando como pré-candidato a deputado federal, né, e a minha principal bandeira, né, eu tenho 2 temas importantes que eu quero trabalhar. O primeiro deles é a regularização fundiária, né, regularizar os imóveis, né, porque grande parte dos imóveis da região metropolitana da capital não tem vida jurídica. O que é isso? O cara mora lá, né, mas aquele bairro não existe juridicamente. Então falta o quê? Falta uma escritura. Uma escritura de uma casa que tem aí, 100 metros quadrados de construção, ela custa uns 15 mil reais. O cara não vai pagar. Então a gente quer buscar caminhos, o governo federal consegue pagar isso, né? Fazer um convênio com os municípios para quê? Para poder pagar isso, estudar, porque aí começa a chegar mais recurso para essas regiões, mais aparelho público. Uma outra bandeira que a gente vai levantar, que a gente acredita que vai ser importante, né? Principalmente no extremo sul da capital, que ali
uma região muito esquecida pelo poder público, a gente vai lutar por uma implantação de uma universidade pública. Olha aí, ó. Porque a gente acredita que a educação é o caminho para transformar as pessoas, e as pessoas transformam o mundo. É basicamente isso, né? E agradecer o espaço aí, gente. Pô, legal, legal, viu só? Olha, dessa vez eu não falei muito, vocês vão perceber aí, mas quando tá à frente desse professor aqui, não tem como. Quero aproveitar cada segundo para aprender mais. Eu tenho certeza que não foi só um programa, foi até uma parte do programa, foi uma bela aula, nós aprendemos demais. Quero agradecer ao professor Reinaldo, conte conosco, que precisar, o canal está aberto para a gente falar e fazer essa política boa, como costumamos dizer, né? Não é uma política velha ou política nova, que a gente precisa de uma política boa, que realmente os interesses da população estejam em primeiro e que nós, através dessas discussões, desse bate-papo, consigamos construir algo para poder ajudar, até porque vai se refletir na nossa própria vida, que quando você alcança um cargo, seja de presidente, governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, nada disso tira de você essa característica de ser cidadão. Lógico. Então isso também vai se refletir na nossa vida. Isso é importante. Eu tô aí, agradeço demais. Deixa eu só pedir o pessoal, vocês puderem curtir minha página no Facebook, sim, né? Isso. Professor Reinaldo, lá, eu tenho Instagram também, Professor Reinaldo 13. Eu tenho até TikTok, gente, tô moderno. Professor Reinaldo @13. Vocês puderem, né, curtir a nossa página, acompanhar lá, tem um pouco da nossa vida, da nossa história. E se puder dar alguma sugestão de live, de algum assunto, nós estamos à disposição, tá bom? Um abraço e obrigado mais uma vez. Acompanha assim, pessoal, vale a pena. E ó, tamo junto, cada vez mais unido. E como eu digo, se o poder emana do povo, através do povo, nós podemos muito. Obrigado. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais, pessoal.